se desejarem, coloquem uma jarra. Coloquem uma jarra de água para fluidificação na hora da reunião. Nós vamos começar a nossa reunião fazendo a leitura da nossa página, né, que é pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte Viva, que é a lição 73, Estímulo Fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda ao irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, interessando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais confundidos na eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreende em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Se o anjo da fraternidade, para os que seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento, quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Graças a Deus. Agora, hoje a nossa reunião será, a expositora será a nossa irmã Renata São Leandro, do Centro Espírita Leonor, em Sorocaba, Minas Gerais. E a irradiação... É São Paulo. É São Paulo? É. E a nossa irradiação será feita por Tiago Oliveira. O tema de hoje será suicídio e as consequências espirituais. Então, agora nós vamos passar para a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus. Seja Jesus amado, guia e modelo de nossas vidas. Aqui estamos reunidos mais uma vez para a nossa reunião de todas as tardes, de todas as quarta-feiras. Que a tua luz e o teu amor possam nos envolver em muitas vibrações de amor e paz. Te pedimos pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão conosco nesse momento, os nossos irmãos encarnados que não irão nos assistir mais tarde no YouTube. Pedimos, Senhor, pela nossa expositora, a nossa irmã Renata, para que ela seja intuída nas suas colocações, para que ela nos traga novos aprendizados, né? E numa conversa saudável, né, sobre o suicídio, que é um tema
bastante complicado, né? E te pedimos também pelo nosso irmão Tiago, que fará irradiação. E assim, Jesus, em teu nome, em nome de Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual de nossa casa, e sobretudo em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos permissão para iniciar a nossa reunião da tarde de hoje. Então, agora nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Renata, né? Que ela vai nos falar sobre o suicídio e as consequências espirituais, com a palavra. Obrigada, Maria Helena. Obrigada, Tiago. Me ouvem bem? Está tudo certo? Estamos ouvindo. Ótimo. Então, uma boa tarde a todos. Cumprimento todos os irmãos que eventualmente possam nos assistir mais tarde, e aqueles que estão presentes, e também, muito especialmente, a espiritualidade amiga que já nos acompanha de longa data, né? Preparando todas as vibrações necessárias para este encontro. São vibrações muito sutis, muito leves, e é evidente que a continuidade desta sutileza depende muito de nós, do modo como nós conduzirmos os nossos pensamentos a partir de agora. Importante ressaltar que essas reuniões, elas trazem um benefício inenarrável para todos nós, mas também para os espíritos que são trazidos, muitas vezes de zonas umbralinas, alguns desafetos nossos, inclusive, né, que vêm e se aproximam com o intuito de se beneficiar dessas vibrações amorosas que são emitidas, independentemente de nós estarmos presentes fisicamente ou não. Com certeza, Jesus já está aqui entre nós, porque ele disse que estaria, se houvesse um ou mais, dois ou mais reunidos em seu nome. Então, estamos todos reunidos em seu nome, e por esse motivo, recebemos a presença do nosso querido Mestre Jesus entre nós. Que seja uma tarde proveitosa e que possamos juntos alcançar algum grau de conhecimento a respeito desse tema, que é extremamente importante e que com certeza vai nos guiar, vai guiar nossas atitudes a partir de agora. Então, queria dizer, eu estou aqui no estado de São Paulo, né, a cidade de Sorocaba, como a Maria Helena inicialmente citou, e trabalho aqui em casas espíritas, também trabalho em outras cidades, mas fundamentalmente com o propósito de levar algum conhecimento já adquirido, que ainda é pouco, eu sei, mas dentro das minhas possibilidades, divulgar a doutrina espírita. E foi com esse intuito que eu iniciei os estudos do livro de Ivone do Amaral Pereira, ditado por Camilo Cândido Botelho, que traz, de uma maneira romanceada, o relato do suicídio deste irmão. Há quem diga que ele é, na verdade, o espírito de Camilo Castelo Branco, mas como a gente não tem essa afirmação, não pode ter, né, essa certeza tão absoluta, é melhor que nós digamos que este romance, então, é baseado na história do Camilo Cândido Botelho. É um livro que eu já estudo há muito tempo, mas que, em verdade, eu tomei a decisão de divulgá-lo com mais evidência, justamente porque o filho de um grande amigo nosso, com 19 anos, cometeu suicídio. Hoje, deve estar fazendo 2 meses, quase 3 meses, né? Aquilo foi, por ser uma pessoa próxima, por estar dentro do meu rol de amizades, acabou me afetando de forma muito direta. E ali foi o ponto de partida. Então, vejam que sempre que a gente passa por uma circunstância de dificuldade, ela deve representar uma oportunidade para a revisão das próprias atitudes e para o crescimento. E eu entendo que, embora seja realmente uma situação muito dolorosa, a passagem de Mateus aos 19 anos na condição de suicida, ele foi e está sendo uma grande alavanca, porque foi por conta dele que eu acabei decidindo pela necessidade de falar sobre este assunto, né? Então,
esse livro é o que embasa toda a trajetória das nossas discussões. Faço um destaque aqui, a autora, né, Dona Ivone do Amaral Pereira, até coloquei a foto dela aí, e olhando assim para a sua expressão facial, ela traz uma expressão de carinho, né? Às vezes a gente olha assim, eu tenho algumas lembranças de minhas avós e reconheço nela algumas características simbólicas que me levam a ter esse olhar doce a seu respeito. E nesta encarnação em especial, Dona Ivone foi costureira. Então, aos olhos da sociedade material, né, da sociedade como ela se apresenta hoje, uma pessoa simples, de pouco conhecimento, mas que, enquanto espírito, trouxe na sua bagagem a necessidade de desenvolver uma mediunidade extraordinária, e foi a partir desta mediunidade que esse livro ganhou formas verdadeiras, formas materializadas. Então, quando eu olho para Dona Ivone, eu penso assim, olha só, este é um exemplo típico de que as pessoas, apesar de mais simples que possam parecer aos olhos da sociedade, são pessoas extremamente importantes, significativas, que podem deixar um legado de crescimento. E ela fez exatamente isso, não por acaso, né? Porque toda aproximação nossa para uma atividade, ela está eventualmente ligada ao nosso histórico espiritual. No caso de Dona Ivone, há relatos, então, de que dizem que, na sua última reencarnação, ela foi a Leila Vilares de Guzmán, que também é citada neste livro, que ao longo da trama, em algum momento, ela surge como um personagem, e ela foi uma possível suicida. Então, veja, ao retornar ao plano físico, ela vem numa condição mais simples, portanto, para experienciar uma vida difícil, dura, mas com uma incumbência de dedicar-se aos estudos da doutrina espírita e trazer à tona evidências reais da questão do suicídio. Não que anteriormente a ela isso não tenha sido tratado, muito pelo contrário, né? Se a gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que são obras básicas, nós vamos encontrar referências a respeito do suicídio. Mas eu vejo no trabalho da Dona Ivone uma força extraordinária sob o ponto de vista da experiência que está construída e relatada nesta obra, né? E esse livro, então, ele trata especificamente deste assunto, do assunto do suicídio. Mas, para além disso, ele fala sobre a vida, né? Fala sobre questões que estão interligadas no sentido da vida, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E é claro que todo o direcionamento sobre essas reflexões sobre a vida vão em direção às questões do suicídio. Trata ali desta temática de ponta a ponta. Embora o grande destaque seja o Camilo Botelho, por diversos momentos existem relatos e entrelaçamento com outros personagens que também passam por essa experiência. Inclusive, o livro vai, ao longo do seu desenrolar, falar da amizade que se estabelece entre este grupo de suicidas e de como é que eles vão trabalhando essas referências para se modificar dentro da sua condição e voltar ao plano físico numa experiência que pudesse reparar, em alguma medida, a problemática que eles carregavam a respeito do suicídio. Queria dizer que o suicídio é uma das maiores violações da lei do amor, da lei de Deus. Então, quando quando um indivíduo se promove a esta condição, a condição de suicida, ele, em verdade, está cometendo um dos maiores, eu vou usar essa expressão, mas entendam, o crime como uma ação indevida que ele mesmo profere contra si. Mas voltando ao livro, eu queria dizer que alguém aqui que eventualmente não goste de ler
Às vezes tem gente que não tem afinidade pela leitura. Este livro, em 2013, ele foi lançado na versão de radionovela, né? E foi uma autorização dada pela Federação Espírita Brasileira. Então, se eventualmente alguém tiver dificuldade em ler, né, não é extremamente visual, mas é mais auditivo, pode fazer uso desse recurso. Eu, inclusive, sou uma delas, eu sou extremamente auditiva. Então, eu, quando tive contato com a obra no primeiro momento, eu fiz isso através do audiolivro. Então fui caminhar ou em casa, coloco o fone de ouvido como uma oportunidade de criar para si mesmo a condição de conhecer a obra e, sobretudo, de criar uma sintonia diferenciada no seu cotidiano. Eu acho que isso é extremamente importante, porque às vezes a gente tem a sensação de que quando estamos lendo ou estamos ouvindo o livro, estamos sozinhos. E não estamos. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. E se sabemos que nunca estamos sozinhos, significa que as companhias que elegemos estão também vinculadas às nossas preferências, às nossas ações, de modo que quando nós escolhemos leituras deste tipo, fazemos ali também a oportunização para que espíritos que já estão no nosso meio, no nosso cotidiano, ou que eventualmente precisem de algum esclarecimento, possam se beneficiar deste padrão vibratório. Então, a leitura, ela é benéfica, claro, para quem está buscando o conhecimento propriamente dito, mas ela também é benéfica nas vibrações que ela emana para alcançar os entes que nos acompanham. Então, este livro, ele faz um alerta para que nós tenhamos compaixão e sensibilidade em relação à dor emocional e psicológica vivenciada por aqueles que lutam com problemas mentais ou pensamentos suicidas. Muitas vezes a gente tem um pré-julgamento equivocado ao achar que uma pessoa que se encontra em estado depressivo, ela tem um chilique, ela está tendo sei lá, qualquer coisa que não seja significativa. A gente não sabe avaliar o tamanho da dor do outro, né? De modo que é quase que cruel admitir que aquela dor não tem importância, né? E quando eu me refiro a essa sensibilidade, eu me refiro à sensibilidade não só às pessoas que convivem em ambientes externos ao nosso, mas especialmente àqueles que estão ao nosso lado, no nosso convívio familiar, no nosso convívio social, no nosso convívio de trabalho, né? Pessoas que dão sinais, ainda que de maneira muito discreta, mas que dão sinais da dor que estão sofrendo. E eu penso que quando uma pessoa nessa condição opta pelo suicídio, ela não está optando pela morte, ela está optando pelo desejo de se livrar da dor. Então, equivocadamente, ela acha que ao dar cabo da vida, ali se encerra a dor, né? No livro Céu e Inferno, existem relatos de espíritos, e um deles me chamou muita atenção, porque Allan Kardec, então, pergunta se a dor do suicídio ela é extremada, e ele, então, responde, é uma dor, obviamente que eu estou aqui parafraseando, ele não fala com essas palavras, mas é mais ou menos isso. É uma dor considerável, mas a dor maior é perceber que a vida continua após a morte. Então, imagine só o momento em que o espírito desperta, né, e tem condições de se aperceber vivo, apesar da sua imprudência com o corpo físico. Então, é importante que nós olhemos para os irmãos que estão à nossa volta e observemos, através desses comportamentos, quais sinais eles dão e em que medida nós podemos atuar. É evidente que se nós não temos uma formação específica, por exemplo, não somos psicólogos, não somos psiquiatras, talvez nós não tenhamos uma amplitude maior para ajudar
esses irmãos sob o ponto de vista técnico, mas sob o ponto de vista da caridade, do amor verdadeiro, todos nós podemos ajudar esses irmãos. E muitas vezes, numa pequena conversa ou numa manifestação de emoções, aquele indivíduo está, na verdade, observando a nossa presença como a condição necessária para que ele seja ajudado, né? Eu sou professora e não sou formada em psicologia, né? Minha área de formação é em economia, então, em tese, o meu distanciamento do estudo emocional é grande, mas a minha sensibilidade amorosa, esta sim eu posso garantir que ela é grande. E me lembro, numa ocasião, de estar dando aula e um aluno que tinha sofrido um acidente de carro, e nessa condição ele ficou paraplégico, e nós discutíamos sobre a importância justamente de que quem quisesse ser professor deveria estar sempre atento aos sinais que o aluno dá para além das suas dificuldades cognitivas, né? E tocamos nesse assunto, na questão do suicídio. E naquele momento, o menino, então, assim, num tom mais arrogante, ele se dirige a mim e diz assim: professora, eu penso que se eu cometesse o suicídio hoje, isso não faria diferença nenhuma para a senhora, nem tampouco para os meus pais, nem tampouco para os meus colegas de sala. Eu confesso que aquela hora eu fiquei bastante confusa, né? Porque ali a gente tem que pedir a ajuda da espiritualidade, não tem outro jeito, né? Não tem outra possibilidade. E então, em razão disso, ah, eu pedi a ele que levasse em consideração que os sentimentos dele para tomar esta decisão realmente deveriam ser extremamente relevantes, importantes e dolorosos, mas que eu considerava que ele jamais poderia decidir sobre os meus sentimentos. Então, quando ele faz essa menção de que não há importância, eu digo para ele: olha, você está fazendo um julgamento equivocado, porque você está achando que eu não me importo, só que eu me importo sim. E penso que você deveria dar oportunidade para que os seus pais também se manifestassem, para que os seus colegas também se manifestassem. E aí, ali mesmo, eu fiz a pergunta. Toma a liberdade de perguntar aos seus colegas: vocês consideram que se o Bruno, esse era o nome dele, se o Bruno se suicidasse hoje, isso não faria nenhum sentido para vocês? E aí é toda a sala, né, de uma maneira bastante calorosa, amistosa e preocupada, toda a sala se manifestou. E quase que num coro eles disseram: claro que a gente se importa. Então, o suicida, ele é uma pessoa muito introvertida, ele vive para a sua dor, ele alimenta a sua dor. E isso traz, em alguma medida, um egocentrismo, que causa esse descuido de percepção da relação que ele tem com os outros indivíduos, né? Então, se ele ainda não consegue perceber o que o outro sente, é importante que nós, na condição de professores, na condição de pais, na condição de amigos, estabeleçamos essa conexão de ajudá-lo, de criar esta ponte. Saia do seu mundo, porque eu estou aqui, estendendo minha mão para você. Se eu não puder ajudar na magnitude que você precisa, eu posso levá-lo à busca desta ajuda. Então, é importantíssimo que nós vejamos que neste livro, Camilo, ele desconhecia a relação de proximidade com sua família e ele se fecha no seu mundo porque, ao longo dos anos, ele foi ficando cego e o seu egoísmo, o seu egocentrismo não permitiu que ele pensasse, por exemplo, na dor que ele causaria aos seus filhos, à sua esposa, às pessoas que conviviam com ele. Então, em razão disso, o livro destaca as condições dolorosas e prolongadas que o espírito enfrenta após ele cometer o suicídio. Quando nós reencarnamos e assumimos a vida corpórea, nós trazemos uma referência de planejamento espiritual.
E para esta condição, para a permanência do nosso espírito neste envoltório carnal, faz-se necessário que nós tenhamos ali uma carga fluídica que nos una, enquanto espírito, ao corpo físico. Então, essa metodologia, ela valida a presença do espírito no plano material. Então, vale dizer que, vamos supor que um indivíduo venha com uma programação de permanência no plano físico por 70, 80, 90 anos, hoje com a qualidade de vida que nós estamos alcançando, muitos espíritos experienciam a sua condição física até idades elevadas, alguns atingem até mais de 100 anos. Imagine só, se ele tem esse planejamento reencarnatório, se ele tem essa programação, é óbvio que ele tem uma ligação fluídica que lhe permitirá permanecer vinculado a este corpo físico. Isso é tão verdadeiro que a gente percebe ao longo da vida como as pessoas, ao envelhecer, vão diminuindo a sua força vital, mas não a força do espírito. Porque se você perguntar para uma pessoa de 100 anos como ela se sente, ela vai dizer assim: o meu corpo envelheceu, mas eu não me sinto velha. Por que que essa percepção é tão notória para indivíduos que alcançam períodos mais longos de vida? Porque o fluido vital está se esvaindo, ele vai se esgotando, até o ponto em que o indivíduo, cumprindo o seu planejamento reencarnatório, ele se desvincula, se desliga do corpo físico de maneira natural. Tanto é que no processo de desencarne, os laços fluídicos mínimos que estão ali ainda estabelecidos são desligados pelos espíritos para que aquele espírito, em processo de desencarnação, desculpe, possa seguir. Então, o indivíduo que comete o suicídio, ele comete não só o suicídio, mas uma antecipação do desligamento fluídico que deveria fazer com que ele se mantivesse vinculado ao corpo físico. Ai, desculpe. Que hora imprópria. Vai se afogar, né? Só um minutinho, vou tomar uma água aqui. Pode pegar uma água. Me perdoe. Me desculpe. Está me ouvindo aí? Sim, sim. Me Vamos aguardar perdoe. nossa irmã Renata, pode se refazer aí o tempo que precisar. Pois é, então eu dizia que, imagine só, né, o indivíduo que comete suicídio. Quando assim ele faz, ele, na verdade, antecipa esse desligamento dos laços fluídicos de maneira violenta, obviamente, né? Mas ele não perde essa força da sutileza desses fluidos de imediato. Então, por exemplo, se nós lembrarmos aqui da obra Nosso Lar, de André Luiz, que foi considerado um suicida de maneira indireta, mas foi, ele relata ter permanecido nas zonas umbralinas por cerca de, não me lembro bem, mas entre 8 a 11 anos, uma coisa assim, né? E com sensações fisiológicas absolutamente comuns a um indivíduo que está no plano físico. Ele sentia fome, sentia sede, sentia dor, né? Por quê? Porque, evidentemente, ele carregava ainda as forças e a energia fluídica que lhe cabiam ter cumprido durante a sua jornada reencarnatória. Então, desencarnar de maneira abrupta, né, interrompendo um processo que é uma concessão bendita de Deus em nosso favor, isso traz um trauma inimaginável para as configurações do espírito, tanto no seu perispírito quanto na sua condição espiritual. Não obstante,
nós termos aí relatos de indivíduos que, depois de ter passado por um suicídio, reencarnam em provações materiais no corpo físico bastante dolorosas. Não quer dizer que todo mundo que nasce com uma dificuldade física tem por trás disso um suicídio, mas a gente consegue criar uma conexão, né, uma análise de causa e efeito sob esse sentido. Então, o livro relata aí as experiências do Camilo Cândido Botelho logo após o suicídio. O primeiro capítulo é muito impactante, porque ele adentra, eu não vou dar spoiler, mas não tem problema, porque eu tenho certeza que quem gostar depois vai poder lê-lo na íntegra. Mas ele é extremamente impactante porque ele prende a atenção de maneira calorosa o leitor. E ali ele relata que entra na biblioteca e, inconformado com a cegueira, ele saca uma arma e atira no ouvido, né? Então, com a impressão de que, ao dar cabo da vida física, ele se livraria da vergonha de ser cego, haja vista que ele era um escritor renomado, né, bem conceituado. Então, o livro relata a vivência do Camilo Cândido Botelho logo após o suicídio, que o primeiro capítulo já mostra de cara essa situação, mas ao longo do seu percurso, este livro vai mostrando quais são os efeitos desta escolha. Então, ali a aplicabilidade da lei de causa e efeito. Toda ação tem consequência. Toda ação. É inimaginável a gente pensar, vamos fazer qualquer coisa que não vai dar em nada. Tudo tem uma consequência. E a escolha pelo suicídio certamente traz, por aprendizado, consequências gravíssimas. Então, é importante, por isso é importante, que nós coloquemos os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos na evangelização. Não é só um cumprir de protocolo, não. É uma forma de nós criarmos nesses espíritos as condições necessárias para que, num futuro próximo, eles usem da liberdade, mas associada à responsabilidade das suas escolhas. Então, não podemos descuidar, né, desse importante compromisso que nós temos com as criaturas que reencarnam e se acercam de nós, né? Os espíritos que estão reencarnando agora, de uma maneira geral, são espíritos extremamente desenvolvidos intelectualmente, têm uma rapidez de raciocínio, têm uma facilidade extremada de desenvolver-se junto à tecnologia, mas são espíritos que precisam do desenvolvimento moral, né? Precisam do apoio de seus pais, e há muitos pais que têm relegado a sua condição a segundo plano, a sua condição de responsabilidade de serem tutores desses espíritos, né? Muitas vezes justificando, inclusive, dizendo assim, o meu filho sabe muito mais que eu, ele me ensina muitas coisas. Eu penso que esta fala, se ela for usada com o devido equilíbrio e consciência, ela pode ser importante e vai ajudar certamente a referenciar esta relação de pai e filho. Entretanto, alguns pais se escondem atrás dessa frase para dizer assim, não, eu não tenho responsabilidade de conduzir esse espírito, que ele é extremamente inteligente e está tudo bem. Não está tudo bem. Aos pais cabe a responsabilidade da tutela que lhes foi confiada, de modo que todo e qualquer indivíduo precisa receber este amparo, este aporte de formação, para que na vida futura, mais velho, mais amadurecido, ele saiba lidar não só com a sua independência, mas que ele tenha responsabilidade sobre suas escolhas. Então, é imperioso que nós não nos desvinculemos da doutrina espírita na formação dos nossos filhos. Encaminhemos as crianças para as instituições que podem ajudar e que têm esse trabalho já com esse intuito de elevar a condição moral dessas criaturas. Imagine se a gente deixar isso
sem não tomar o devido cuidado de atender a essas crianças, quando crescerem serão indivíduos distorcidos na sua condição moral. E aí a brutalidade, né? Aí a violência, que partem de si para fora, mas que também podem partir de si para si mesmo, né? Quando o indivíduo toma a decisão pelo suicídio. Então, Camilo Cândido Botelho, que é o grande exemplo para nós todos aqui nesta obra, uma vez observada a sua condição de vida no plano espiritual, uma vez que ele toma consciência de que ele é um espírito, de que a vida não acaba com o corpo físico, ele passa por um processo de arrependimento. O arrependimento é um momento de reflexão muito importante para o espírito, né? O que não pode é ele viver do arrependimento. Ah, me arrependo, minha culpa, minha máxima culpa, mas não cria vínculos de crescimento. Então, Camilo mostra a necessidade do arrependimento associada ao perdão da sua própria consciência. Se ele mesmo não se perdoasse, jamais ele poderia progredir ou caminhar na direção da sua recuperação. Então, é por esse motivo que o livro ressalta a importância de que nós todos, não só os suicidas, mas de um modo geral, todos nós precisamos observar os nossos erros, mas, acima de tudo, precisamos trabalhar para a nossa evolução espiritual. Né? Haja vista todas as oportunidades que Deus nos concede para o nosso crescimento, para a nossa busca interior de sermos alguém melhor. Então, o protagonista, o Camilo, ele, ao longo da obra, ele vai mostrando os desafios para a realização da sua reforma íntima. E é interessante porque, por muitos momentos relatados por ele nas suas dificuldades, eu mesma me reconheci muito próxima daquilo tudo que ele falava, né? Das dificuldades que ele tinha de perdoar, de amar, de perdoar-se, de amar a si mesmo, né? Para que o progresso espiritual realmente acontecesse. E, dada a sua elevada capacidade intelectiva, né, a sua cognição extremamente acentuada, ele aprendia com muita facilidade. Então, ele tinha uma bagagem de conhecimento extraordinária, mas o seu lado moral e amoroso, esses eram bastante deficitários. Daí a necessidade dele permanecer na condição de aprendiz, já socorrido pela espiritualidade amiga, porque ele é levado para uma colônia espiritual, para refazimento do seu perispírito e para o soerguimento da sua condição espiritual através do conhecimento. Então, ele passa uma boa temporada ali para depois ter coragem de dizer: agora é a hora de voltar ao plano físico. Porque o grande medo dele, como é de todos nós, é sucumbir. É voltar de novo para o plano físico, e claro que ajustado à condição do esquecimento, não ser capaz de cumprir aquilo que estava previamente formulado. Então, o livro destaca de uma maneira bastante interessante a importância do autoconhecimento, de nós olharmos para nós mesmos, de reconhecermos os nossos déficits, as nossas dificuldades e buscarmos a partir daí a transformação pessoal e o nosso aprimoramento moral. E quando a gente fala isso, dá a impressão que é uma coisa distante, mas não é. Está impregnado no nosso cotidiano, no nosso dia, quem nós somos, o que fazemos, que escolhas temos e o nível de maturidade que pretendemos alcançar com a oportunidade do processo reencarnatório. Então, Camilo encontra o auxílio e o amor por parte dos espíritos benfeitores. Interessante que a história dele, na sua experiência logo após o suicídio, se assemelha muito ao que André Luiz descreve em Nosso Lar. Passou também muitos anos perdido no que ele chama de Vale das Sombras. Ele não usa a expressão umbral, não usa a expressão vale dos suicidas. Ele designa aquele ambiente como Vale das Sombras. Por quê? Porque ali, rapidamente, ele dá ao leitor uma ideia
dos espíritos que estão associados àquele ambiente como ele está. Não havia só suicidas, havia espíritos de baixo teor vibratório e que se afinavam com aquela condição. E assim como também André Luiz descreve, o Camilo, ele sentia fome, ele sentia dor, ele sentia saudade, desejos, né? Quer dizer, de um lado, mostrando que o espírito, na sua condição ainda muito materializada, por força dessa interrupção pelo suicídio, mantinha esses efeitos fisiológicos, mas, sobretudo, ele tinha ímpetos de buscar, né, aproximar-se da sua família, de saber como eles estavam, enfim. Então, olha só, esse livro recorre ao recurso de dizer que todos nós podemos ser ajudados, sim, pela espiritualidade amiga. Jesus está sempre ao nosso lado, né? Mas nós precisamos também observar a importância do nosso posicionamento diante desta ajuda. Nunca nos falta amparo, nunca. E Deus jamais deixaria um filho seu desamparado, de modo que é um equívoco achar que o suicida está relegado ao inferno, né? A Igreja Católica, agora não, já que graças a Deus já estamos numa condição melhor, mas em idos tempos, ela afirmava que o suicida não poderia, por exemplo, receber uma missa, justamente em sua intenção, justamente porque na condição de suicida ele já estava designado ao inferno. O que é o inferno? O inferno não é um lugar físico, é a nossa consciência que nos acusa, que dificulta o nosso prosseguir espiritual. Esse é o inferno. De modo que esses irmãos que eventualmente cometem o suicídio ou que estão em ambientes dolorosos, eles não estão desamparados, né? Eles estão sob a égide do amor de Jesus, e Deus confia aos espíritos amigos a oportunidade de ajudar esses irmãos mais sofredores. Então, quando pensarmos, por exemplo, se eventualmente conhecermos alguém que cometeu suicídio, quando trouxermos à nossa memória essa figura, que nós não gravemos naquele instante a importância, né, dolorosa do suicídio. Imagine assim o caso, né, desse menino que é filho de um grande amigo nosso, e foi o pai que o encontrou enforcado. Se ele mantivesse o pensamento nesta cena, muito provavelmente ele deixaria de expandir vibrações amorosas em favor deste irmão, desse menino que é o seu filho nesta reencarnação. Então, se a espiritualidade amiga ajuda esses espíritos, nós também podemos ajudá-los através do nosso amor, do nosso pensamento, né? Muito especialmente, claro, aqueles que têm vínculos amorosos, isso já é uma prática mais espontânea, mais natural, mas nada impede que nós, qualquer um de nós, estabeleçamos através do nosso pensamento uma energia de acolhimento a esses irmãos que passam por essas dificuldades. Então, o alerta fica, que nós estejamos atentos àqueles que estão à nossa volta, mas sejamos também capazes de estender o nosso pensamento e as nossas vibrações em favor dos irmãos que estão em ambientes como esse, em zonas umbralinas, em vales das sombras, em vales dos suicidas, não importa o nome, importa que chegue até eles a nossa melhor vibração. Então, que os pais, especialmente os pais dos suicidas, lembrem de seus filhos de maneira amorosa, né? Lembrando, claro, do que eles foram, dos melhores momentos que viveram, e emanem esta vibração que acolherá este espírito onde quer que ele esteja, diminuindo o impacto das consequências decorrentes do suicídio. Me lembro que numa passagem, não sei se o diálogo foi entre
o Chico e o Divaldo, me parece que foi, alguém me corrija se não for essa a menção, mas Chico então diz a Divaldo que quando uma mãe faz uma oração em favor de seu filho, ela escancara os portões do céu, né? Tem a impressão que Chico utilizou a figura da mãe justamente porque as mães têm naturalmente vínculos mais expressivos e aproximados de seus filhos, mas tomando e levando em consideração o amor, isso é uma prática que pode ser feita pelos pais, pelos tios, pelos avós, né? Da mesma maneira, porque quando nós amamos um indivíduo e emanamos a expressão deste amor verdadeiro em favor daquela criatura, tenho a impressão que a afirmação de Chico se concretiza, né? Os portões dos céus realmente eles se escancaram. Então, este livro aborda a reencarnação como um processo de aprendizado e evolução espiritual, como todas as obras espíritas o fazem, né? Reforçando o entendimento de que todos nós estamos aqui por uma razão importante, sim. Por mais inexpressivos que possamos parecer aos olhos do mundo, nós não somos inexpressivos aos olhos de Deus. E nenhuma reencarnação é inexpressiva, nenhuma. Por mais simples que o indivíduo seja, ele carrega dentro de si o espelhamento do amor de Deus, da expressão da vida, de modo que nós não podemos relegar a vida a algo sem sentido. Então, é importante que falemos sobre isso, para que esse esclarecimento chegue também a outros irmãos, e que jamais esses irmãos cogitem da possibilidade do suicídio. Porque, para além da dor que eles já sentem, sentirão também o peso das consequências desta escolha. Que nós consigamos alertar as pessoas que estão à nossa volta e a nós mesmos que cada encarnação é uma grande oportunidade de crescimento e de resgate dos erros passados. Então não viemos a passeio, não estamos aqui figurando, viemos com um compromisso de nos reerguermos moralmente, de encontrarmos a nossa melhor condição espiritual para o retorno à pátria espiritual. De modo que precisamos usar desse espaço de tempo da melhor forma possível, atribuindo à vida física a importância que ela tem enquanto um instrumento que ajuda o espírito a crescer. Então, eu falei assim de modo muito breve a respeito do livro, mas eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, que essa leitura possa chegar aos corações de muitos irmãos, porque é através dela que se esclarece, né? Utilizando-se do instrumento de uma vivência, de uma experiência, o que é o significado do suicídio para o espírito, né? O quanto isto acaba por macular a sua condição espiritual. Então, aos que estão me ouvindo agora, eu faço um apelo para que não considerem esta leitura como um simples romance. Tenham olhos de ver, e se tiverem a oportunidade do audiolivro, tenham ouvidos de ouvir. Porque essas lições que são mencionadas em Memórias de um Suicida devem realmente ecoar nos nossos corações, mas não pela história propriamente, mas pela percepção de que nós precisamos valorizar a nossa vida, não atribuir a ela um significado irrelevante, né, a ponto de dizer, não tem sentido continuar vivendo. Apesar das dificuldades, nós precisamos encarar a benesse que é estar num corpo físico, porque é só aqui que nós conseguimos buscar a evolução do nosso espírito. Quando estamos no plano espiritual, é evidente que esse tempo de permanência é um tempo importante, porque ele é instrutivo,
mas é evidente que só a prática é que concretiza o conhecimento. Então, quando estamos lá, estamos aprendendo, mas quando retornamos ao mundo físico, aqui, de fato, nós exercemos a experimentação de toda a bagagem de conhecimento que nós trazemos durante a vida. Então, é importantíssimo observar que este livro, ele reitera a necessidade da evolução espiritual. Quando fala do suicídio, coloca essa condição como um momento de reflexão para todos nós, para que nós observemos com compaixão os nossos irmãos que atravessam momentos difíceis e que podem cogitar de cometer um crime contra si mesmos, no que diz respeito à lei de Deus, né? Então, que esse livro possa nos guiar num caminho de transformação pessoal, né? Num caminho de transformação plena, para que nós alcancemos algum grau de conhecimento e possamos nos ajudar e possamos ajudar também a todos aqueles que nos cercam. E que ele também traga uma referência importante sobre como nós devemos nos comportar com os espíritos que já atravessaram essa situação tão dolorosa, né? Quando me lembro desse menino, Mateus, filho do nosso querido amigo Clodoaldo, penso nele com muito carinho, penso nele ressignificando o meu sentimento de mãe, de cristã, né? E se fosse o meu filho? E se essa dor deste amigo Clodoaldo fosse minha? Como é que eu iria atravessar por tudo isto? Então, que nós consigamos, em alguma medida, ressignificar também os nossos próprios sentimentos. Então, encerro essa nossa fala, essa minha fala, intuída pela espiritualidade amiga, consciente das minhas dificuldades ainda, mas muito convicta de que esse espaço para que nós possamos falar sobre essa questão tão dolorosa possa significar um reajuste aos irmãos que possam eventualmente pensar no suicídio. Então, que possamos honrar cada momento presente da nossa jornada reencarnatória e que possamos aprender que Deus, que Jesus estão sempre ao nosso lado, tornando-nos agentes de luz, ainda que sejamos pequenos vagalumes, né? Mas todos nós podemos ser, desde já, os agentes de luz que Jesus tanto espera e que parece que ele conta, né, conosco já de longa data, haja vista que ele já esteve entre nós há 2023 anos. Então, que sejamos portadores do recado de Jesus, de que a vida é um grande exercício de crescimento para o nosso espírito e para todos os espíritos que aqui se encontram. Muitíssimo obrigada a todos pela paciência, né? E que a paz de Jesus alcance o coração de todos os irmãos. Muito obrigada, Marilena e Tiago. Eu é que agradeço a você, Renata, por essa palestra tão esclarecedora e muito oportuna, né? Muito bom mesmo, né? Esse livro é realmente muito bom, né? E agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Tiago, que vai fazer a nossa irradiação. Bem, graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, aproveitando essa tarde em que nos encontramos, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, sob o amor do nosso querido Mestre Jesus, tratando desse tema trazido pela nossa irmã Renata, um tema de tamanha importância, cada vez mais, às nossas vidas,
na nossa sociedade, possamos aproveitar essa oportunidade para levar os nossos pensamentos até essas zonas onde esses irmãos se encontram, quer ainda perdidos em seus pensamentos, confusos, intranquilos, que possamos nós sermos esse facho de luz que venha transformar suas vidas, pedindo que Jesus, nosso guia, luz do nosso planeta, possa iluminar cada canto trevoso. Auxiliamos o Mestre naquilo que nos compete. Com todo esse pensamento de carinho, de amor e fraternidade, com esses irmãos que tiveram essa infeliz escolha temporariamente. Temporariamente, dizemos, porque apenas o bem e o amor são eternos, assim como eterno é o nosso Pai, por serem o bem e o amor derivados dele mesmo. Então desejamos que essa transformação possa se iniciar em cada espírito ainda que esteja entrevado, que esteja indeciso, que esteja necessitado de uma mão amiga. Que façamos das nossas vidas um espelho que possa refletir o amor divino, que possa refletir todo o carinho de nossa amável Maria Santíssima, de nosso Mestre Jesus, e também citando o patrono da nossa casa espírita, nosso querido Bezerra de Menezes, que toda a falange espiritual do nosso planeta, nesse momento, receba esse nosso pensamento. Vamos pedir também pelos irmãos que encontram-se encarnados, mas que possam ter algum grau de pensamento desse tipo, que sejam compelidos ao amor, que essas ideias possam ser afastadas de suas vidas, que possam olhar um simples gesto, uma simples palavra, e tê-los como instrumento da reparação, da transformação moral. Ó Pai, que o teu amor esteja em cada um de nós, aflorando, nos unindo pela nossa humanidade, conturbada pelas guerras, pelas dissensões. Quando nesse lugar deveríamos cultivar apenas as sementes do bem. Traga até nós o auxílio divino. Faze de nós os trabalhadores da última hora. E assim transformaremos o ambiente desse nosso planeta para uma nova era de amor entre todos os irmãos. Obrigado, Pai,
nesse momento, agradecendo novamente pela nossa irmã Renata, pela nossa irmã Maria Helena, por todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, que nos acompanharão através da internet, através dos canais disponíveis. Que possamos fazer dessa lição um grande exemplo para nossas vidas, aplicando ao nosso cotidiano. E assim, Senhor, pedindo mais uma vez por toda a nossa humanidade, por todos os enfermos, por todos aqueles ainda afetados pelas diversas calamidades, quer materiais, quer espirituais. Possamos envolvê-los, possamos cobrir com esse sentimento maior que existe, que é o amor. E assim, querido Mestre Jesus, ao final dessa palestra, ao final dessa tarde, te agradecemos por esse encontro. E assim, devolvemos a palavra à nossa irmã Maria Helena, para que dê continuidade à reunião pública dessa quarta-feira. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, graças a Deus. E assim, Jesus, após a irradiação do nosso irmão Tiago, nós só temos a te agradecer, Jesus, por esse banquete espiritual que vivenciamos nesta tarde. Agradecer a nossa irmã Renata por ter nos colocado tantas observações sobre o tema suicídio, né, que está tão vigente no momento, e que nós possamos, ao término da nossa reunião, pedir por toda a humanidade, por todos que sofrem, por todos aqueles irmãos que se encontram com ideias suicidas, né, para que eles possam, através dessa nossa reunião de hoje, receberem da espiritualidade amiga muitas vibrações de amor e paz, graças a Deus, e assim, em teu nome, Jesus, em nome de Dr. Bezerra de Menezes, e sobretudo em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos permissão para dar por interrompida a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus, e obrigada a todos que nos assistiram e a todos que irão nos assistir mais tarde. Graças a Deus.